Então a gente vê o mundo hoje com alguns conflitos armados e você ocupar o espaço é uma questão extremamente estratégica. Você sabe que hoje, no conflito lá da Ucrânia, um satélite consegue enxergar o rosto de um homem fumando um cigarro lá de cima do espaço. Isso é o quê? É você ter o controle de todas as tropas em terra, as estratégias militares que você vai utilizar no campo de batalha. Fala, temos uma equipe aqui, uma tropa com HIMARS aqui, então a gente não pode chegar nessa área, a gente tem que buscar um campo aqui de proteção com uma distância mínima dos HIMARS, de tantos quilômetros. Então tudo isso é lá de cima que você tem essas estratégias. O que o Elon Musk fez que revolucionou com o Starlink? Hoje, se você bombardeia uma área em terra de telefonia, internet, com os cabos, né, de internet e tudo isso, você pode apagar o país. Apagar o país de comunicação e de informação. O Starlink está protegido lá em cima. Por enquanto. Sim. Até quando? Até quando? Eis a questão. Então, aconteceu uma situação no conflito da Ucrânia, em que os ucranianos, o Elon Musk cedeu mais de 100 mil antenas de Starlink para os ucranianos ali poderem ter acesso à internet, mesmo com o país bombardeado, a população ucraniana estava tendo acesso à internet. E a equipe militar do Zelensky falou, opa, vamos pilotar drones marítimos para acabar com toda a marinha russa no Mar Negro. E o Elon Musk ficou sabendo e falou, opa, não, eu não quero me meter nessa guerra, porque se eu me meter aqui, eu corro risco de perder o que eu tenho lá em cima. Mais ou menos assim, a visão tem que ser estratégica. Sim. Se eu ajudar, eu tô ajudando a população ucrânia com internet, mas a partir do momento que essa internet vai ser usada para um avanço militar estratégico, o meu negócio corre risco. E aí ele interrompeu, aí ele mandou apagar toda a zona de internet ali no Mar Negro, porque ele falou, opa, eu não quero me envolver nisso. Então veja só a importância que é o espaço, né? Você ocupar o espaço com as estratégias militares atuais. A Rússia, por exemplo, só não está numa situação desesperadora porque ela tem o seu próprio sistema de satélites. O GPS, por exemplo, é um satélite americano que a gente usa aqui. Sim. Você usa de maneira civil o GPS para ir para os lugares, né? Era um satélite militar. E hoje é utilizado para o campo civil. A Rússia tem um GLONASS, que é o GPS deles. Então, independe do americano. Eles, se os Estados Unidos decidem fazer alguma sanção contra o GPS na Rússia, não tem problema. Eles têm o sistema deles. Então, eles podem mover as tropas deles, podem utilizar o satélite militar deles em prol da eficiência das tropas militares, porque eles não têm dependência norte-americana, europeia, ou seja lá de qual país. Então tá aí uma das importâncias de você ocupar o espaço. Sim, e aí falando da Starlink, ela está sendo, né, uso civil, mas também a intenção e o interesse é uso militar, né? Só não é de acordo com o momento oportuno também, né? Então, hoje o que a gente vê é o seguinte, a Rússia acabou de lançar um satélite, se eu não me engano é o Cosmos, tem um número, 4225, enfim. A linha Cosmos da Rússia são satélites militares. Quando eles lançam de uma determinada plataforma que não é uma plataforma muito vigiada, e os Estados Unidos sabem que é um satélite militar. Eles não abrem para os americanos do que se trata. E os americanos também. Eles usam o termo classify para alguns envios militares. Existe uma convenção no espaço, aliás, uma convenção para o espaço de que ele deve ser usado para fins pacíficos. Uhum. O que a gente vê é que isso não é seguido na prática. Principalmente quando acontecem conflitos militares, a gente vê que na prática essas convenções vão literalmente para o espaço. Exato. Então, assim, a China nunca quis assinar essa convenção. Sim.
por regra, ela é o único país que manda militares para o espaço. Os demais não poderiam levar. Mas a gente vê veteranos, enfim, pessoas que foram formadas na atividade bélica e estão subindo para o espaço e aí cadê a convenção? Enfim. O que acontece? Uma vez que você está na atividade, essa atividade estratégica do espaço, a Rússia lançou esse Cosmos. Deixa eu ver, se eu não me engano. Você consegue puxar para mim qual que é o número do satélite Cosmos do último lançamento da Rússia? Só para o pessoal lá, encontrar. Volta. Os Estados Unidos viu, olhando para esse satélite, que ele conseguia mudar. Cosmos 62? Geralmente são 4 números. Esse satélite ele já era capaz de manobrar no espaço, mudar de órbita. Qual que é o sinal disso para o americano que está ali acompanhando o que o russo está fazendo? 7,5. Agora em 16 mais de 24. 2576? Então Sim. tá aí. Uma vez que o satélite consegue trocar de órbita, e é um satélite classified, né, secreto, o que ele pode fazer no espaço? Bom, primeiro, ele pode manobrar para seguir um outro satélite, por exemplo, norte-americano, que é um satélite que está, de repente, ele está ajudando a fazer o monitoramento dos sistemas HIMARS e mísseis, por exemplo. Ele está falando, opa, esse sistema HIMARS aqui, quando eu disparar o míssil, eu vou controlar a altitude, a longitude desse míssil, o campo de acerto desse míssil, de execução do míssil. Então, uma vez que, de repente, um satélite russo possa chegar próximo desse satélite americano, ele pode, por exemplo, fazer guerra cibernética, guerra eletrônica, ele pode manipular esse satélite, ele pode trombar com esse satélite americano. Enfim, isso já é guerra espacial. Que é o mesmo que está acontecendo hoje com os drones aqui na Terra. Né? O drone está lá voando e você vê, às vezes tem um drone trombando em drone de lados opostos ali. Opa, esse aqui está a caminho de executar uma missão. É um vigiando o outro. Está acontecendo isso. Isso já está acontecendo. Só pra você saber, que é a última informação desse satélite Cosmos que chegou. Sim. Estados Unidos já detectou e já está de olho no que ele está fazendo. Então, isso é estratégia de campo militar pura. Então, hoje, a gente está vendo a China despontando como um novo ponto de flexão na atividade espacial. Eles têm essa habilidade de desenvolver tudo muito rápido. Então, eles estão trabalhando agora no foguete que dá ré, né? Então, ainda é uma coisa que eles estão trabalhando nisso. Eu tenho certeza que quando eles conseguirem executar uma ida e volta de um foguete, ninguém vai segurar a China. Então, eles estão numa fase, e eles mostram isso no campo militar também. Onde eles estão atuando, veja a invasão de automóveis chineses aqui no Brasil. Né? São 16 marcas chegando de uma vez, assim. Isso tá até mexendo com a indústria europeia de carros, que é uma indústria já altamente consolidada. Está sentindo a invasão dos chineses. Então é uma tendência muito óbvia que eles vão partir para a atividade espacial também. E quando eles partem para a atividade espacial, aí já existe uma questão que, os Estados Unidos têm uma grande dominância nessa área. Eles falam, não mexa no meu queijo. Não tem aquele livro que fala, não toque no meu queijo? Sim. Então, cara, tu falou do futuro, né? E aí tu apresentou, né? Isso que está sendo projetado, né? Como um sonho, uma evolução para a humanidade. Agora, qual é a realidade hoje, né? Há muita dúvida, né? Muita gente questiona, né? Sobre a história ou a narrativa contada em relação ao espaço, o homem ir para a Lua. O pessoal não acredita, né? Que o homem foi pra Lua. Em que pé estamos, cara? E assim, e aí o que a gente gosta muito de navegar aqui no canal, que é na questão geopolítica, a gente sabe que há uma corrida, né? Até de demonstração de força, houve isso lá no passado. Sim, na Guerra Fria, né? E a questão que pode ser ali um desbalanço, né? Nos conflitos aqui. Por conta de satélite, por conta de
Enfim, cara, explana pra gente aí em que pé estamos, o que naturalmente eu acho que tu acredita, né? Mas como é que é essa narrativa aí, cara? Olha, na década de 60, a NASA tinha 400 mil funcionários. Imagina uma empresa com 400 mil funcionários. Era muita gente para enganar, né? Eu vejo assim, se até os russos confirmam que os americanos pousaram na Lua, pisaram na Lua, você veja que não há dúvidas de que aconteceu, né? Os russos, eles foram os primeiros a se lançarem no espaço, lançaram primeiro um satélite artificial, que era uma bola de metal com uma antena que fazia pip, 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 uma coisa assim, tosca assim, mas foi a primeira coisa que foi pro espaço. E esse pip, pip, que é ondas de rádio, os americanos conseguiram ouvir, captar isso. Eles confirmaram, eles realmente chegaram no espaço. Aí depois eles mandaram o cachorro, depois mandaram, ou seja, o primeiro animal, mandaram o primeiro homem, Yuri Gagarin, mandaram a primeira mulher, a Tereshkova. Aí construíram a primeira sonda para mandar para a Lua, depois mandaram a primeira sonda interplanetária para Vênus, construíram a primeira estação espacial. Eles estavam dominando, e o americano falou assim, nós estamos perdendo essa guerra, né? Essa corrida espacial. Então existe até essa brincadeira, né? Se você pergunta para um americano quem venceu a corrida espacial, ele diz, fomos nós, chegamos primeiro na Lua. Se você pergunta para o russo, ele vai dizer, não, fomos nós fizemos... Abrimos o caminho. Abrimos o caminho, fomos primeiro para o espaço. Então cada um tem sua visão, mas todos concordam que o homem pisou na Lua e realmente o homem foi para o espaço. E para os terraplanistas, né, eu gosto de refutar da seguinte maneira, olha, vem comigo para a NASA, vamos assistir a decolagem de um foguete, e quando você vê um equipamento de ferro, aço, alumínio, enfim, nióbio, tudo que tem ali, motores ultrapotentes, do tamanho de um edifício de 20 andares, levantando, decolando, alçando voo na sua frente, com certeza você vai passar a acreditar que o homem foi para o espaço, né? Na menor das hipóteses, o homem foi para o espaço. Porque é incrível você assistir a decolagem de um foguete. Tu já falou na menor das hipóteses. Então menor das hipóteses. Você já tá colocando a possibilidade aí de não... Pro terraplanista, falar assim, se você acha que o homem não pisou na Lua, na menor das hipóteses aqui, você vai acreditar que o homem chega no espaço. Sim. E realmente, chegar na Lua não é uma tarefa fácil. Tanto que estamos retomando agora praticamente do zero, aparentemente, né? Uma viagem lunar. Então vão ser feitos todos os voos, porque agora o fator segurança é muito mais imperativo do que há 60 anos atrás, né? Ali o astronauta, eles iam com a cara e com a coragem. Era um dever pela pátria. Tipo, assina aqui, se você morrer, você tá aceitando e tudo mais. Hoje em dia não dá mais para fazer assim. Hoje em dia existem muitas responsabilidades, né, por trás de um voo espacial. A vida humana é levada muito mais a sério hoje em dia. Então existem mais cuidados e essa missão vai se desenvolver agora. A gente está previsto aí pro ano que vem uma circunnavegação na Lua. Já tem a equipe pronta, formada, treinada. E esse foguete está sendo desenvolvido. Então, as pessoas que não tiveram oportunidade, como eu, ou acredito como você, de ver a Apollo chegando na Lua, agora a gente vai ver uma câmera aí muito melhor, com imagens de ótima qualidade. Vai ficar tudo muito mais às claras agora para as pessoas, para que acreditem no que realmente o homem é capaz de fazer, de construir. Mas de lá para cá, essa evolução ela não aconteceu por qual motivo? Então, eu costumo dizer que é interesse. Primeiro, uma missão para a Lua ela é muito cara. Não é uma coisa que... veja, hoje a gente tem, para manter uma estação espacial, tem 15 países lá injetando grana. Você vê o quanto custa manter uma estação espacial em volta da Terra. Para ir para a Lua é mais caro ainda, né? Envolve outros recursos, outras atividades, novos foguetes e tudo mais. Então, eu acho que estava faltando o interesse. E agora existe o interesse. Então, já estão pensando em minerar a Lua, já estão pensando em ocupar espaços geoestratégicos na Lua. E aí entra naquele assunto que você está pensando, né, com relação à parte de guerra espacial. Uhum.
Você dominar as áreas claras da Lua é muito importante, porque as áreas escuras elas são inviáveis para pouso. Então já é uma questão de dominância geopolítica também. Você fala assim, opa, deixa eu ocupar o espaço, porque se eu não ocupar, o meu concorrente ocupa. Eu tenho que chegar lá primeiro. E na atividade espacial, essa corrida começou assim também, se a gente puxar lá atrás.